Graça e paz do nosso Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula de EBD dos jovens e dos adolescentes da PIB do Carmo. Nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo, já tem 4 semanas, essa é a lição 4, Jesus, a mão amiga de Deus. A gente falou na primeira lição sobre a conversão do apóstolo Paulo, na segunda sobre a universalidade do Evangelho, que Jesus, o chamado do Evangelho é universal, é para todos os povos, Jesus nos nivela. Na terceira lição a gente falou sobre a lei, o relacionamento do crente com a lei, não as obras e sim a graça, onde que entrava aí a questão da graça, das obras, do nosso mérito, do nosso esforço. E na semana passada, na última lição, a gente falou sobre o Cristo cósmico, como Paulo via Cristo como sendo mais do que um nome, como sendo mais do que mais do que tendo vindo para salvar pessoas. Cristo veio para trazer toda a criação de volta a Deus, ao seu lugar, E hoje a gente vai expandir um pouco ainda nessa linha, ainda sobre o que Cristo fez, como Paulo via a obra de Cristo, ok? Hoje a lição fala, como eu falei, como está aí no título, Jesus, a mão amiga de Deus. Por que esse nome? Por que esse título, Porque muitos estudiosos dizem que o carro-chefe da doutrina de Paulo, se é que a gente pode dizer assim, do pensamento de Paulo, é a doutrina da reconciliação. Então, entender a doutrina da reconciliação vai ajudar a gente a entender boa parte do Novo Testamento. Porque essa doutrina da reconciliação era o cerne do pensamento de Paulo, e Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Obviamente, eu entender isso vai me ajudar a entender mais a Bíblia, mas vai ajudar a entender mais algumas coisas, por que Paulo pensava o que ele pensava, qual a forma dele de pensar, como ele chegou às conclusões que ele chegou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como Deus se mostrou a sua mão amiga em Jesus, por meio da reconciliação. É isso que a gente vai falar hoje, tendo o texto base, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, se não me engano, eu não estou com a revista aqui, está no celular, e o celular está gravando, mas se não me engano o texto base é esse mesmo, em que Paulo fala da doutrina da reconciliação. Isso não é uma coisa muito falada, não, pelo menos não deveria ser assim, não é algo muito comum de se escutar falando, por isso que eu vou tentar ser o mais breve possível, para não ser cansativo até, mas eu queria que você me acompanhasse até o final dessa aula, para a gente entender um pouco mais a Bíblia e crescer um pouco mais, ok? Então vamos lá. Primeiro, já entrando na lição, a palavra reconciliação, a doutrina, fala da doutrina bíblica da reconciliação, Para a gente entender o que é a doutrina da reconciliação, a gente tem que entender o que é a palavra reconciliação, já que a palavra tem alguma carga, tem um significado por si só. A palavra reconciliação, ela traz uma ideia de quebra de relacionamento. O termo reconciliação, ele pressupõe uma quebra de relacionamento, pressupõe uma quebra de relacionamento mesmo. Eu estava tentando procurar outra palavra, mas me deu branco agora. Reconciliação pressupõe-se que algo se interpôs no meio de um relacionamento, que o relacionamento acabou e algo precisa ser feito. E aí a gente vai entender na Bíblia, que para a gente entender, a primeira coisa para a gente entender o Evangelho é entender isso, é entender quem nós somos e por que o nosso relacionamento com Deus está quebrado, que o nosso relacionamento com Deus foi prejudicado. Foi prejudicado não, foi destruído, por causa do pecado. Para você entender um pouco mais sobre isso. Em Mateus, quando João Batista veio preparando o caminho para Jesus, se você for ler lá, a mensagem dele foi: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus veio, no capítulo 4, a primeira pregação dele, o primeiro sermão público dele: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Assim que Jesus subiu, os apóstolos, em Atos capítulo 2, qual foi a mensagem da pregação deles, o primeiro sermão da igreja, depois que o Espírito Santo desceu? Arrependam-se e sejam batizados para perdão dos pecados. A mensagem de arrependimento é o ponto de partida do Evangelho. Por que eu preciso me arrepender? Porque o relacionamento foi quebrado, por causa do pecado, porque o nosso estado natural é de inimizade contra Deus. A Bíblia vai dizer, Romanos 5, no capítulo 8, eu vou ler aqui para vocês, Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia Paulo diz o seguinte: Deus demonstrou seu amor por nós
em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda vivíamos do pecado. Romanos 8 vai dizer que a mentalidade da carne é inimiga de Deus e não pode agradar a Deus. Então sim, cada ser humano no seu estado natural é inimigo de Deus. É um pouco emocional, né? Isso pode gerar alguma reação um pouco emocional nesse sentido, porque, poxa, como é que alguém cheio de boas intenções, como é que alguém com bons sentimentos e tal vai ser considerado inimigo de Deus? Deus não é amor. Só que isso é uma resposta sentimental que tem o seu fundamento, né? Só que o fundamento bíblico, a teologia bíblica, é maior do que isso e mostra que o nosso estado natural é de inimizade contra Deus, independente das nossas boas intenções, dos nossos bons sentimentos, porque a gente gosta de ressaltar o quão bom a gente é, né? A gente gosta de falar, de ressaltar, de destacar as nossas virtudes. Quando você vai, por exemplo, evangelizar alguém, é comum você chamar alguém para a igreja, né? Você convidar para o culto e tal, a pessoa fala, não, mas eu sou uma pessoa tranquila, eu não mato, eu não roubo, eu não faço tal coisa, não faço tal coisa. E a gente gosta de ressaltar e de destacar aquilo que há de bom em nós. Só que, por isso que é um pouco estranho aos ouvidos de talvez você que não esteja acostumado, né? Não tenha parado para pensar nisso, ouvir que o homem no seu estado natural é inimigo de Deus. Mas isso é uma verdade bíblica. E isso não é algo, vamos colocar assim, sentimental, algo emocional. É algo intrínseco, algo que faz parte de mim. A minha inimizade natural contra Deus, do estado natural, né? Não salvo, não redimido, é em sentido moral e não sentimental. Não são sentimentos ruins em relação a Deus. É a moralidade, é o próprio ser, a própria natureza que é inimigo de Deus. A minha natureza, Paulo volta a repetir, né? Romanos 8, Paulo fala que a natureza pecaminosa é incapaz de agradar a Deus e nem quer agradar a Deus. A gente já falou sobre isso, que o nosso estado natural gosta do pecado, ama o pecado e quer pecar, deseja aquilo que é contrário à lei de Deus. E por isso houve a quebra de relacionamento, por causa do pecado. Mas aí, continuando o texto que eu li, em Romanos 8, Romanos 5, a partir do versículo 8, versículo 9 e 10 diz assim: Contudo, como agora nós fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos dele de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos a reconciliação. Reconciliação veio por Cristo. Por isso que o título da lição é Jesus, a mão amiga de Deus. Houve a quebra de relacionamento, mas, como aquela famosa música antiga diz, né? Jesus estendeu sua mão. Quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre, perdido, estendeu-se a Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. Colossenses 1, versículo 21. Olha só que bacana. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha Deus estendendo a sua mão aí. Olha Deus buscando o pecador miserável, depravado, que não queria Deus, que não queria céu, que não queria nada de bom, que merecia o inferno, que merecia o mal. Olha Deus estendendo a mão dele para nós. Eita! Fica aí, vaca. Não entra aqui não, tô dando aula. E continuando, Jesus Cristo eliminou a nossa culpa, né? Aquilo que prejudicava o nosso relacionamento com Deus. E Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos tornou aceitáveis por meio da morte dele diante de Deus. Deus não é, né, o Deus irado, tal, aquele Deus nervoso, e aí Jesus foi para apaziguar Deus. Não, olha só, vou morrer por ele. Não foi isso. A iniciativa foi de Deus. E em Cristo, Deus nos reconciliou em Cristo. Ok? João 3,16, porque Deus amou muito tanto que deu seu único filho para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. É Deus, o Pai, nos reconciliando com Ele por meio de Cristo.
E não só nos reconciliando, como a gente falou na semana passada, a obra de Cristo veio para trazer toda a criação ao seu lugar, para trazer tudo, todos, ok? Sempre bom lembrar o que a gente falou da semana passada, porque essa lição nada mais é do que uma extensão e uma aplicação do que foi dito, né? Já que, como a gente estudou na semana passada, a obra de Jesus é trazer tudo ao seu lugar. E a reconciliação não só nos afeta, mas afeta toda a criação. Jesus Cristo veio, é mais do que salvar pessoas, que a gente falou na última aula, é colocar toda a criação no seu lugar, é fazer um novo mundo, e cada cristão é uma pedra na construção desse novo mundo. Por que é importante a gente entender bem a doutrina da reconciliação? Porque toda religião, em qualquer lugar que você for, vai entender que algo está errado, que algo precisa ser feito, que alguma coisa foi quebrada, algo precisa ser feito, algo precisa ser corrigido. E aí as religiões vão tentar corrigir isso das diversas formas, seja por sacrifícios, seja por boas obras, seja sucessivas reencarnações, né, para purificar, seja por rituais, cerimônias, tradições e tudo mais. Tudo isso tem o objetivo de nada mais do que nos reconciliar, né? Toda religião vai querer te ensinar o que você tem que fazer para chegar até Deus. Esse é o objetivo de toda religião. É te mostrar, é te ensinar o que você precisa fazer para chegar até Deus. E é esse o diferencial do Evangelho. É por isso que o Evangelho é lindo. O Evangelho faz o caminho contrário. O Evangelho, diferente de qualquer religião, diferente de qualquer sistema, o Evangelho não quer mostrar pra gente o caminho pra gente chegar até Deus. O Evangelho faz o caminho contrário. O Evangelho mostra o caminho que Deus fez até nós. O Evangelho já parte do pressuposto de que nós somos pecadores e não podemos fazer nada para conquistar Deus. E é por isso que Deus é quem toma a iniciativa e vem até nós. A iniciativa é dele. O primeiro passo foi dele. Quem buscou o pecador foi ele. É o que Jesus falou, né, em João capítulo 15. Não foram vocês que me escolheram, eu que os escolhi, para que vocês vão e deem fruto. A iniciativa é dele. É isso que a Bíblia chama é isso que a teologia chama de monergismo. É a iniciativa de Deus, a iniciativa somente dele. A salvação vem dele. E é isso que é lindo. E aí tem aquela velha pergunta, né? O que você precisa fazer salvo? Receber, participar do que ele fez. Ele já deu trabalho, ele já pagou o preço, ele já fez tudo o que precisávamos para ser redimido. 1 Pedro, acho que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano. Deus em Cristo deu tudo o que nós necessitamos para a vida, para a piedade, para a vida cristã. Tudo está em Cristo. Ele fez tudo o que nós precisávamos. E olha só, o texto base da lição, 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o nosso dever, né? Deus fez algo para se reconciliar conosco. E é nosso dever anunciar esse algo que ele fez. E aí, já caminhando para o final, a reconciliação trabalhou, né, que Jesus fez em nós em duas áreas. Nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros. O que eu quero dizer com isso? Efésios capítulo 3, capítulo 2, vai dizer que ele é nossa paz. Cristo derrubou o muro que separava todos os povos e agora nós temos acesso. Deus nos reconciliou uns com os outros. Agora nós temos liberdade para ser quem somos com Ele. Ele não é só mediador entre Deus e os homens. Ele é mediador entre homens e homens. Ele é mediador entre nós. O exemplo, Marcos capítulo 5, quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, ele queria segui-lo. O que Jesus falou? Vai para casa, conta para sua família o que Deus tem feito. Esse cara tinha perdido a família, esse cara tinha perdido as pessoas, tinha perdido os amigos, tinha perdido tudo. E a primeira coisa que Jesus fez é, vai para casa, senta com a tua família e fala com eles o que Jesus fez, o que eu fiz por você. Vai para casa e senta com a tua família. Jesus nos reconciliou com Deus, sim, mas também nos reconciliou uns com os outros. E já
só um último detalhe para a gente finalizar, né? Essa reconciliação, a obra de Cristo na cruz, é definitiva. Só lembrando, Romanos 8, 1 e 2, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Semana que vem, na aula sobre justificação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, já adiantando, né? Não há nenhuma condenação, nada. Hebreus capítulo 10, eu esqueci o versículo agora, mas é Hebreus 10, fala que Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para sempre. A nossa salvação, a reconciliação dele foi feita de uma vez por todas. O acesso está garantido. E o que isso significa para nós? O que isso muda na nossa vida, né? E eu quero te desafiar a pensar nisso. O que isso muda para você? Saber que o acesso a Deus está garantido, saber que a reconciliação foi feita de uma vez por todas, entender o que foi que Jesus fez, entender quem nós éramos, a nossa condição de inimigos de Deus e que agora nós somos aceitos pelo que Jesus fez. E aí, fica aí o desafio, né? Fica aí a pulga atrás da orelha para você pensar. E aí, hoje é sexta, esse vídeo está indo pro ar na sexta-feira. Domingo às 10 horas da manhã, eu espero você no Team Link para a gente conversar, aplicar, expandir esse assunto. Eu quero ouvir as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus acréscimos, que tem muita coisa aqui que não dá tempo de falar num vídeo de menos de 20 minutos. Eu quero aprender com você, eu quero que a gente cresça junto, que a gente aprenda junto. Então, eu espero você lá, tá bom? Deus abençoe você, a sua família, um bom final de semana. Fica na paz do nosso Senhor. Um abraço.